Olá, pessoal. Meu nome é Jamile, eu sou membro do Gregel e vou falar com vocês um pouquinho, dar uma noção introdutória, basicamente, sobre espeleobiologia. Oi, gente, eu sou o Luiz. Eu não vou falar muito sobre a espeleobiologia, mas eu vou abordar temas que envolvem essa área. Vou falar um pouquinho sobre paleontologia, arqueologia e a conservação. Tudo isso no meio cavernícola, claro. Para começar, pode passar. Eu vou falar sobre alguns conceitos, alguma experiência de conceitos. A bioespeleologia, ela foi o primeiro termo proposto para se referir ao ramo da biologia. Perceberam que o termo mais correto seria biologia subterrânea, já que a biologia ela estuda muito Jamile, mais do que só. Oi. só repete porque seu áudio ficou mudo por alguns segundinhos. Ok. A, a bioespeleologia ela foi o primeiro termo proposto para se referir ao ramo da biologia que estuda fauna cavernícola, mas com o tempo eles perceberam que o termo mais correto seria biologia subterrânea, porque a biologia ela estuda muito mais do que só a fauna que está ali restrita em cavernas. Na verdade, ela estuda toda a fauna da subsuperfície. E, e aí, nesse caso, seria o que se referia à biologia subterrânea. Hoje, na literatura, o termo mais usado é o de espeleobiologia, quando se refere ao estudo específico de evolução e ecologia de fauna cavernícola. Aí eu coloquei um esquema do que seria uma caverna, né, com a fauna cavernícola dentro, pode passar. E ali, pode passar também, um esqueminha sobre o que seria essa subsuperfície, né, que é esse ambiente que ele é formado por muito mais do que só cavernas, mas vários outros espaços que às vezes não cabe um ser humano, mas que cabe um invertebrado, por exemplo. Pode passar. Em relação aos fatores abióticos do ambiente subterrâneo, ele é um ambiente estável, né, e ele apresenta algumas características como a umidade relativa do ar geralmente alta, próxima à saturação, a temperatura tendendo a constante, normalmente próxima à temperatura média anual da superfície. Ele apresenta também a característica mais marcante, que é a ausência permanente de luz, e essa influencia diretamente e indiretamente não apenas o tipo de comunidade que vai se estabelecer ali, mas também as particularidades ecológicas e evolutivas dessas populações. E também a questão da circulação de ar, que vai variar de acordo com a estrutura da caverna. Pode passar. A mudança desses fatores ambientais, ela é progressiva e contínua, então, à medida que a gente adentra na cavidade, a gente vai conseguir observar essa transição gradual, né, e essa transição, ela cria um gradiente ambiental que vai gerar, basicamente, ambientes diferentes dentro da cavidade, e isso vai influenciar na distribuição da fauna, já que os bichos têm necessidades diferentes de microclima, né, de temperatura, de umidade, etc. Então, essa ocorrência de organismos diferentes em determinadas partes do ambiente é o que a gente chama de zonação. E aí, baseada nessa variação, a gente consegue classificar o ambiente cavernícola em 3 zonas. A gente tem a zona de entrada, que nesse esquema é essa primeira parte, né, que está até com a cor branca, ela é a zona de contato entre o ambiente epígeo da superfície e o ambiente hipógeo, que é o ambiente subterrâneo. E aí, nessa zona, a gente tem incidência de luz direta e a variação da temperatura e da umidade ela é fortemente influenciada, né, controlada pelos fatores externos, justamente por estar em contato direto. Normalmente, ela vai apresentar uma alta diversidade biológica justamente por conta dessa sobreposição de espécies dos dois ambientes. Quando a gente avança ali na graduação de cor, agora para essa parte que está mais cinza, né, que é a parte de transição, a gente tem a zona de penumbra, que vai ser a região da cavidade que vai ter uma incidência de luz indireta, e a temperatura e a umidade ainda vai ser afetada por fatores externos, só que de forma bem menor, né, quando a gente compara com a zona da entrada. E a extensão ela vai sofrer variação dependendo da época do ano, ou também dependendo da entrada da cavidade. E a gente consegue observar também uma diminuição progressiva da ocorrência de seres fotossintetizantes, como plantas, algas,
por consequência dessa diminuição gradual da incidência luminosa, né? E a última zona é a zona afótica, que é agora representada pela cor preta, que é a zona onde a gente tem a ausência completa de luz. E aí, essa zona a gente consegue subdividir em duas outras, que é a zona de temperatura variável e a zona de temperatura constante. A zona de temperatura variável, ela ainda é influenciada pelo meio externo, então a gente vai ser bem menos, né, mesmo que só um pouco, e essa influência vai ser por conta das circulações das massas de ar, que vão interferir no equilíbrio interno da temperatura e da umidade, e a gente tem a zona de temperatura constante, que vai estar ali, né, mais separado nas porções mais isoladas da caverna, que está representado nessa estrutura como realmente o último pedacinho da caverna, e ali a temperatura vai ser constante, vai permanecer constante e amena ao longo dos períodos, e a umidade do ar ela vai atingir valores próximos à saturação ou até 100% mesmo. E aí essa região ela vai ser habitada por animais que vão ter modificações para sobreviver nessas condições, né, que são extremas quando a gente compara com o ambiente externo. Além dessa zonação, também pode ocorrer o que a gente chama de estratificação, que é a distribuição diferencial dos organismos de acordo com o substrato, já que os organismos têm necessidades diferentes, né? Então, a gente vai ter, por exemplo, espécies que vão preferir ficar no teto, outras que vão preferir ficar no guano, outras que vão preferir ficar em algum tipo de carcaça, enfim, num bloco abatido, etc. Quando a gente pensa, então, em tudo que eu falei em relação à zonação, a gente consegue observar como que é a dinâmica, pensar, né? Como que a dinâmica no meio hipógeo, ela é diferente do meio epígeo, né? No meio epígeo, na superfície, a base do sistema são os produtores. Então, a gente tem plantas e algas que vão ser os responsáveis por trazer a energia para o sistema através da fotossíntese. Mas, no meio hipógeo, é diferente, porque a gente não tem essa grande quantidade de seres fotossintetizantes. Eles basicamente estão restritos à entrada e um pouco nas zonas de penumbra, né? A gente tem bactérias quimiosintetizantes, por exemplo, que usam compostos inorgânicos, tipo nitrogênio, enxofre e ferro, para gerar energia, mas elas estão em proporções extremamente baixas. Então, elas não conseguem produzir energia suficiente para manter o sistema. E aí fica a pergunta, né? Já que o sistema não consegue prover energia para ele mesmo, para se manter, de onde é que vem a energia que vai manter esse ecossistema subterrâneo? Pode passar. E a resposta vem de fora, né? Eu coloquei algumas imagens para exemplificar como essa energia pode vir, né? A primeira delas é através da água. A água ela pode trazer detritos vegetais, pode trazer de plantas, matéria orgânica dissolvida na própria água, animais vivos que podem ser carreados nas enxurradas ou através de rios que, né, penetram as cavernas. A gente tem também a matéria orgânica dissolvida na água de percolação, aqui como eu coloquei o exemplo do espeleotema. Pequenos organismos também que vivem no solo, no subsolo, acima do teto da caverna, também pode vir através dessa água. Né? A gente tem também, por exemplo, os animais, pode passar, que eles entram e saem regularmente da caverna, né? O exemplo dos trogoxenos, e aí, no caso dos morcegos, por exemplo, eles vão se alimentar do lado de fora e muitas vezes vão depositar fezes dentro da cavidade. E aí, no caso, o guano, né? Ele vai servir de energia também para os animais que fazem parte desse ecossistema. Ou caso esses animais venham a morrer, por exemplo, eles também vão constituir fonte de energia. Jamile, Pode ser de energia. Oi. volta a falar do guano, que seu áudio mutou de novo rapidinho. Ah, sim. Eu estava falando dos animais, né? Que os animais, eles também podem trazer matéria orgânica. E aí eu dei o exemplo do morcego, que ele pode se alimentar do lado de fora e depositar as fezes dentro da cavidade. E aí o guano vai servir também de energia para outros animais. Ou caso eles venham a morrer, por exemplo, também vai servir de energia, etc. O ar também pode trazer, né? Através das correntes de ar, pode trazer esporos, pólen, bactéria, etc. Que vai fornecer uma energia bem menor quando a gente compara com os outros sistemas, porém também existe, né? E o solo pode passar, que a gente tem um exemplo de raízes que vão penetrar as grutas superficiais e elas também servem de matéria orgânica. Bom, apesar dessas variadas formas de alimento que eu falei para vocês, a quantidade de energia que esses recursos disponibilizam ainda é muito baixa, e quando a gente compara com o ambiente epígeo.
E com exceção das cavernas com colônias estáveis de morcegos, que são as Batcaves, pode passar, que depositam grandes quantidades de guano, as cavidades, no geral, elas são caracterizadas pela escassez alimentar, pela escassez energética. Então, esse ambiente vai exigir que os organismos que habitem ali tenham características morfológicas, fisiológicas, comportamentais, que permitam sobreviver nessa condição extrema. Pode passar. E aí, nesse slide, eu elenquei algumas das características que facilitam a colonização nesses ambientes, a sobrevivência nesse ambiente subterrâneo. A primeira delas é a dieta generalista, né? Então, por exemplo, animais que são onívoros, que comem matéria vegetal animal, animais oportunistas, que se alimentam do que tem. Então, se aparece uma carcaça, ele vira necrófago, se tem guano, ele vira guanófago, enfim. Ou carnívoros que se alimentam de vários tipos de bichos, enfim. Pode passar. Aí eu coloquei de exemplo o grilo e o pia de cobra, o diplópode, né? Os grilos, eles são noturnos e onívoros, eles são altamente oportunistas, e então eles são ótimos candidatos, né? Tem uma característica aí que facilita. Os diplópodes também, normalmente eles já vivem escondidos em folhiço, em tronco, eles também podem se alimentar de detritos vegetais, ou de detritos e de vegetais, enfim. Então, tem essas características de dieta generalista. A próxima característica é o baixo metabolismo. Então, basicamente, é você precisar de menos energia para manter o organismo funcionando. A gente tem várias espécies que possuem baixo metabolismo, peixes, aracnídeos, crustáceos, etc. A gente tem aqui, talvez seja uma das principais, né, que é a capacidade de se orientar no escuro. E aí, dentro disso, existem várias formas de você se orientar. Eu coloquei 3 delas, que é a sensibilidade química, a sensibilidade mecânica e a sensibilidade eletromagnética, que vai permitir não se orientar, seja para se alimentar, seja para se reproduzir, etc. A sensibilidade química, que seria ali olfato, gustação, eu coloquei de exemplos bagres, pode passar. Os bagres epígeos, eles já encontram o alimento através de botões gustativos que ficam na boca, nos barbilhões, na superfície do corpo, e eles também localizam os membros da mesma espécie, principalmente através do olfato. Então, eles naturalmente já não precisam de luz para conseguir se alimentar e se reproduzir. Ou seja, candidatos propícios aí para se adaptar ao ambiente. A gente tem também a sensibilidade mecânica, que seria vibração na água, no ar, percepção, ou também audição, sonar, pode passar. E eu coloquei de exemplo peixe, que tem a linha lateral que permite a movimentação de presas vivas, percepção, né, da movimentação de presas vivas, e o morcego também, que detecta presa, e também a barreira através de ecolocalização. E por último, a gente tem a sensibilidade eletromagnética, que é a percepção do campo magnético produzido pela atividade muscular de presas vivas. E a gente tem exemplo de várias espécies também, e dentre os tipos aí, tem peixes e salamandras. A presença de cada uma dessas características, que são chamadas de pré-adaptações, elas vão propiciar a colonização e a permanência no ambiente hipógeo, levando nesse caso, caso ocorra, a maior probabilidade de se estabelecer ali uma fauna cavernícola. Então, exemplificando, é muito mais fácil um animal que é noturno colonizar uma caverna que um animal que é diurno. Porque o animal noturno, ele já não depende de luz para se alimentar, para se reproduzir, ou seja, ele já é pré-adaptado a essa condição de ausência de luz. E aí o mesmo serve para animais que vivem em lugares obscuros, em águas turvas, embaixo de folícios, no solo, enfim, numa fenda, numa rocha, etc. Ou seja, eles já possuem pré-adaptações que vão facilitar essa colonização, caso ocorra, né? Pode passar. Uma coisa importante também é que a fauna cavernícola não é qualquer bicho que esteja na caverna, né? Mas é aquela que tem uma relação direta com o ambiente cavernícola. Ele precisa passar ali pelo menos uma parte do seu ciclo de vida no ambiente subterrâneo. E devido a essa continuidade com a superfície, o ambiente epígeo, a gente tem uma grande variedade de organismos que possuem variados graus de dependência em relação ao habitat subterrâneo. E aí a gente vai variar desde espécies que são exclusivas do ambiente cavernícola e que dependem completamente, até espécies que são oportunistas e acidentais, que a gente vai falar depois. Então, baseado nessas modificações ecológico-evolutivas, que se refletem nos graus de dependência desses bichos, os organismos cavernícolas eles podem ser agrupados em 3 categorias.
que é o que a gente chama, que é o sistema de classificação Shiner-Racovitz. Então, os três são os trogloxenos, os troglófilos e os troglóbios. E aí eu vou falar primeiro dos trogloxenos, que é a primeira classificação. Então, os trogloxenos, basicamente são as populações de organismos que são encontradas regularmente no meio hipógeo, mas que necessitam, eventualmente, retornar, né, frequentemente, periodicamente, à superfície para conseguir completar o seu ciclo de vida por conta das necessidades que só vão ser supridas no ambiente epígeo. E aí pode ser alimentação, pode ser reprodução, enfim. E aí, de exemplo, pode passar. Eu coloquei os morcegos, né, os quirópteros, que são os mamíferos que melhor se orientam na ausência total de luz, por conta dessa capacidade de ecolocalização. É, e aí, por conta disso, muitas espécies utilizam as cavernas como abrigo. Eles são os trogloxenos mais característicos e conhecidos. Em relação aos hábitos alimentares, é extremamente variado. A gente tem registro de hematófago, de frugívoro, de nectarívoro, de herbívoro, insetívoro, polinívoro, enfim. E aí, para exemplificar, eu coloquei morcego vampiro, né? Pode passar o Desmoldos, que é assim, o que a galera conhece mais, né? Que é hematófago, pode passar. E o morcego da linha branca, que é herbívoro. Além dos morcegos, a gente tem também outros mamíferos que são encontrados em cavernas brasileiras, que vão se orientando através de pistas olfativas que deixam pelo caminho, né, de urina, fezes, ou também que vão seguindo os rios para entrar e sair das cavernas, no caso dos mamíferos semiaquáticos, pode passar. A gente tem o exemplo da cuíca d'água, a gente tem carnívoros mustelídeos, tipo lontras, a gente tem roedores, tipo pacas, mocós, rato d'água, guaxica, a gente tem vários exemplos de mamíferos. E aí eu coloquei o exemplo da guaxica, né, é a marsupial, e ela foi observada construindo ninho com folha seca no interior das cavernas para abrigar os filhotes. Então, vários exemplos, né, muito legais. Em relação às aves, pode passar. A gente tem poucos casos de aves que se orientam bem em zonas afóticas. Para isso, no caso das que conseguem, né, elas usam um sistema de emissão de som, que é por estalo da língua, tipo a função dos sonar dos morcegos. E um exemplo de ave cavernícola é o guáxaro, que ela já foi registrada no norte do Brasil. E a gente tem também um outro exemplo, a suindara, ou também a coruja branca, que ela está entre uma das aves mais observadas, vistas, que conseguem penetrar profundamente cavernas brasileiras. Inclusive em locais que ali da zona de penumbra, né? Mas sempre tem um pouco de luz. E em relação às corujas, é até interessante que as bolotas de regurgitação, que aí é resto de presa, tipo osso, pelo, pena, enfim, serve de alimento para o ambiente cavernícola, né? Uma fonte de matéria orgânica. E outra coisa interessante também é que elas podem ocupar essas cavidades durante um longo período de tempo, e aí esses ossos provenientes dessas bolotas de regurgitação, se acumulados ao longo do tempo e soterrados, enfim, sofrerem processo de fossilização, e aí a gente fala numa escala de tempo gigante, né? Centenas, milhares de anos, eles podem constituir importantes sítios paleontológicos para pequenos mamíferos e aves, que aí o Luiz vai falar mais tarde, mas, enfim, é uma curiosidade interessante. Além dessas, a gente também tem registros de várias outras aves que usam a cavidade de alguma forma, normalmente como abrigo, normalmente restrito à entrada. E a gente tem colônias de anduriões, a gente tem outras aves tipo pistacídeos, urubu, passarinhos tipo tovaca, enfim, vários outros exemplos. Em relação aos anuros, que são sapos, pererecas e rãs, pode passar. Eles são relativamente comuns em cavernas brasileiras, principalmente na região do semiárido, que vão ser onde tem cavernas que têm um corpo d'água e umidade relativamente maior do que a do meio superficial, né? E aí isso vai propiciar um ambiente mais favorável para esses animais que estão ali. Mas a maioria delas, no entanto, a gente encontra, estão ali acidentalmente, e não porque realmente tem uma relação com a cavidade. Mas tem registro, sim, de algumas cavernas que têm populações estabelecidas de anuros permanentes, né? A gente tem, por exemplo, a gruta do Maroaga, na Amazônia, que possui essas famílias bem estabelecidas. Pode passar. Em relação a invertebrados, eles têm menos estudos sobre invertebrados trogloxenos, porém existem sim, tem registros. Aí eu coloquei de exemplo os opiliões e as aranhas. Eles têm esse costume de, eles usam a caverna, né? E à noite eles saem para se alimentar ali nas regiões próximas da cavidade. Então, apesar dos poucos registros, tem sim. Nesse caso, essas duas aí foram registradas no PETAR, né, no Alto Ribeira. Pode passar.
A próxima classificação que a gente tem, a segunda, é a classificação de troglófilos. Então, a primeira, trogloxenos, a segunda, troglófilos. Os troglófilos, eles são as populações de... Jamile, Então, diferente dos trogloxenos que Jamile, precisam sair... Oi? recomece troglófilos, por favor. Ah, ok. Os troglófilos, eles são os organismos, né, as populações de organismos, são capazes de completar o ciclo de vida inteiro dentro do ambiente hipógeo. Então, diferente dos troglófilos que precisam, que ainda dependem do ambiente superficial, da superfície, né, os troglófilos não, eles conseguem completar o ciclo de vida inteiro dentro da caverna. Mas, para ser considerado troglófilo, é necessário que haja fluxo gênico entre as populações dos dois ambientes, né? Apesar dele conseguir completar o ciclo de vida inteiro, e a gente vai explicar um pouquinho mais disso mais para frente. Mas, basicamente, a maioria dos troglófilos, eles são invertebrados terrestres, assim, que são estudados, né, os mais registrados. Pode passar. A maioria dos invertebrados que a gente encontra são troglófilos nas cavidades. Aí eu coloquei de exemplo os grilos, novamente, né? Como eu disse, eles são onívoros, são detritívoros também, e eles já têm antenas muito longas, né? E olha só que interessante, o macho, ele já não usa da visão para conseguir atrair as fêmeas, né? Eles têm eles cantam, né? Eles fazem tipo um som roçando as asas, e a gente também tem registro de machos de espécies que já tiveram essa redução das asas e passaram a usar de mecanismos químicos para atrair as fêmeas, né? Então, eles têm aí essas características que permitem que eles consigam concluir todo o ciclo de vida deles dentro da cavidade. A gente tem, pode passar. A gente tem de exemplo também piolhos de cobra, pode passar. Mariposas, o piolho de cobra, no caso, como eu disse, ele é detritívoro, ele normalmente vive no solo, né, em meio ao folício. Ele já não é muito exposto ao sol, então ele consegue lidar com essa alta umidade, por exemplo. No caso das mariposas, os troglófilos, a maioria das mariposas elas são noturnas, o que já facilita, e a gente tem registro de larvas que fazem os casulos com fios e detritos encontrados nas cavidades, por exemplo, em acúmulos de matéria orgânica, tipo guano, né, pode passar. A gente tem também as centopeias, que são famosas, assim, né? Elas são predadoras noturnas, vivem em ambientes também, desde rocha, matéria orgânica e decomposição, bancos de sedimentos, enfim. Elas também já têm características que facilitam a completar esse ciclo de vida. A maioria são detritivos, onívoros, então conseguem viver em ambientes com ausência de luz e com baixa energia. A gente tem também, pode passar, outros exemplos, tem vários exemplos. Eu coloquei também de barata, de tatuzinho, ambiplígio, etc. Pode passar. E por último, a última classificação são os troglóbios, que aí sim, eu acho que são os mais conhecidos, os famosos, né, da cavidade, da fauna cavernícola, que são as populações que são restritas ao ambiente cavernícola, ou seja, só podem ser encontradas ali. Eles não conseguem ocupar ambientes da superfície, ambientes epígeos, então eles completam todo o ciclo de vida deles dentro da cavidade, e eles vão possuir modificações que a gente chama de troglomorfismos, que estão associadas ao isolamento geográfico em meio subterrâneo durante milhares de anos. Ou seja, eles não mantiveram relações com a população de fora, ou seja, não houve fluxo gênico. É por isso que eu falei da necessidade do fluxo gênico com os troglófilos. Aqui, os troglóbios, eles tiveram esse fluxo gênico cortado, e aí foram isolados geograficamente, e isso gerou essa diferenciação na espécie, né? E eles, enfim, passaram por várias modificações comportamentais, morfológicas, fisiológicas, que levaram a essa diferenciação da espécie da superfície com a espécie de dentro da cavidade. E a gente tem exemplo dessas modificações troglomórficas, como, por exemplo, clássicas, né? A redução dos olhos, ou ausência até dos olhos, redução da pigmentação melânica, né, cutânea, aumento do tamanho e da quantidade de apêndices, de estruturas sensoriais, então, antena, pata, enfim. Redução das asas em insetos, taxa metabólica mais baixa, então, geralmente, eles vão consumir menos oxigênio para conseguir sobreviver, e eles são mais tolerantes a ambientes de hipóxia. Maior longevidade, que está relacionada a estratégias tipo K, então eles vão colocar menos ovos, mais ovos maiores, com mais nutrientes. Também vai estar relacionado com baixa fecundidade, reprodução pouco frequente, maturação retardada, e aí tem
vários casos, né, tanto de vertebrados quanto de invertebrados, que vão possuir essas características troglomórficas. Pode passar. Um exemplo é o bagre cego do Iporanga. Esse peixinho é muito famoso, é o famoso dos troglóbios, assim, né? Ele foi o primeiro peixe descoberto a ser descrito no Brasil. E é importante, já que o Brasil está entre os países com maior diversidade de peixes cavernícolas. Ele é endêmico do Brasil, e essa espécie só pode ser encontrada no Petar. E a gente tem os troglomorfismos clássicos, né? Vocês conseguem observar aí. Não tem pigmentação, olho muitas vezes atrofiado, ou até inexistente. Tem vários indícios, inclusive, que os bagres cegos eles se baseiam no olfato, né, para encontrar os parceiros para reprodução. Possuem também baixo metabolismo, são generalistas, carnívoros oportunistas, predam até invertebrados. A estimativa de longevidade média da população está entre 15 e 20 anos. E às vezes a gente olha uma imagem dessa e a gente imagina um peixão, né? Mas eles são bem pequenos, assim, em torno de uns 20 centímetros. Outro exemplo também que pode passar, que a gente tem a gente tem anfíbios de caverna, né? Um exemplo é a salamandra. Também essa salamandra ficou muito conhecida porque ela é encontrada lá na Bósnia-Herzegovina, mas eu quis colocar esse exemplo porque é bem diferentão, assim, né? Ela ficou famosa, teve várias reportagens, porque eles estudaram e descobriram que o bicho ele tinha acordado depois de dormir durante 7 anos. Né? Ela é um ótimo exemplo porque é cega também, não tem pigmentação, baixa redução da pigmentação, metabolismo baixíssimo, né, e alta longevidade, ele consegue viver até mais de um século, e é um ótimo exemplo de estratégia tipo K. Eles têm ciclos reprodutivos uma vez a cada 12,5 anos, e são exemplos também de sensibilidade química e eletromagnética, né, enfim, é um ótimo exemplo de troglóbio modificado, né, super modificado. Pode passar. A gente tem exemplos também de vários outros bichos, pode passar. Piolho de cobra, né, esse é legal porque ele é geófago, então ele ingere terra para conseguir extrair os nutrientes. A gente tem esse exemplo do caranguejo, troglóbio também, que apresenta vários troglomorfismos, né, redução da estrutura ocular, da pigmentação, os apêndices locomotores também são alongados, né, enfim, a gente tem outros crustáceos, eu coloquei de exemplo também pseudoescorpiões, morpilhão, enfim, tem vários exemplos aí. Todos eles apresentam algum tipo de troglomorfismo, e, assim, essas características, elas são muito variáveis entre as diferentes espécies, né? Então, cada espécie vai apresentar um tipo de troglomorfismo diferente, vários deles ou apenas um deles, e também é variável dentro dos indivíduos da mesma espécie. Uma coisa importante de ressaltar é que essas modificações troglomórficas, elas são comuns nos troglóbios, mas elas não são restritas ao ambiente cavernícolo. Basta a gente lembrar dessas pressões ambientais que também estão presentes em outros ambientes, né? A ausência de luz, alta umidade, escassez de energia. A gente tem também, por exemplo, no oceano profundo, que falta luz, que tem pouca comida, né? Então a gente tem lá também peixes que têm redução da pigmentação, que são cegos. No solo também tem falta de luz, muita umidade, então a gente também tem bicho cego com pouca pigmentação. Então, resumindo, né, não é só porque um bicho tem algum tipo de troglomorfismo que quer dizer que ele seja troglóbio, né? Mas é um alerta, tipo, olha, tem uma modificação aqui. Será que isso aconteceu após isolamento? Não sei, vamos ter que estudar, né? Imagina um grilo que tem uma antena bem grande. Como é que eu vou saber se essa antena ela é um troglomorfismo ou se ela não é uma pré-adaptação? Né? Ou seja, se ela apareceu aí após isolamento ou se ela já estava com essa espécie antes de estar ali no ambiente subterrâneo. Aí a gente vai ter que estudar o bicho, a gente vai ter que estudar o comportamento para descobrir, né? Vamos ter que estudar a ecologia. A gente vai precisar comparar as espécies que estão dentro da cavidade com as espécies de fora, né? Para conseguir entender melhor como que é essa relação, né? E aí, por exemplo, se a gente encontrar um grilo lá de fora que também tem uma antena muito grande, é mais provável que essa característica seja uma pré-adaptação, né? A gente também vai ter que estudar outras características para entender qual é a relação dele com o ambiente, né? Porque essa semelhança vai falar muito mais que o bicho é troglófilo do que o bicho ser troglóbio, por exemplo. Enfim, na dúvida, é melhor considerar que ele é um provável troglóbio e conservar e preservar do que arriscar perder uma espécie que pode ser endêmica daquela cavidade e etc. Principalmente porque a gente pensa em
espécies que são muito adaptadas àquele ambiente específico, aquelas características específicas. Então, são bichos que são altamente vulneráveis a alterações ambientais, né? No geral, eles são pouco tolerantes a fatores de estresse. Então, alteração no habitat, às vezes flutuações ambientais não naturais, né, causadas por intervenções antrópicas, enfim, sei lá, poluição química, eutrofização, enfim, várias coisas podem afetar o ambiente e afetar diretamente essas populações que são frágeis, né? E uma coisa também importante, pode passar, é que essas três categorias ecológico-evolutivas, elas são igualmente subterrâneas. Elas são adaptadas ao modo de vida hipógeo, né? Não tem essa de uma ser mais adaptada à outra, não. Todas elas são adaptadas, cada uma no seu modo particular. E uma outra classificação também, mas aí não está dentro dessas de fauna cavernícola, porque não faz parte da fauna cavernícola, é a classificação dos acidentais ou oportunistas, que nesse caso, eles estão ali por algum motivo, acaso, né, algum acidente, então, sei lá, foi trazido pela água, ou animais que estavam andando e caíram de vacilo, né, então, eles não fazem parte da fauna cavernícola, mas estão ali por algum motivo. E aí a gente tem registros de diversos animais, diversas espécies, de grupos diferentes, né, com o que pode passar. Coloquei de exemplo tamanduá, a gente tem, pode passar. A gente tem anuros, não, volta. A gente tem anuros, a gente tem jacarés, serpentes, enfim, que foram encontradas ali acidentalmente, né, caíram ali, etc. Mas também que podem usar, por exemplo, as cavernas como abrigo temporário, né, e aí a gente tem até uma caverna lá na Chapada Diamantina, que eles encontraram acúmulos de fezes de onça em locais específicos na caverna, inclusive em regiões afóticas, né, ou seja, estava usando ali como abrigo temporário. Agora sim, pode passar. E, por último, eu vou falar rapidamente sobre a vegetação associada à cavidade, porque, né, é importante, influencia a dinâmica, mas eu vou focar em mata seca, né? Eu não vou me aprofundar muito, mas é importante ter uma noção, assim, já que a vegetação, ela é um dos fatores que vão influenciar direta e também indiretamente na dinâmica dos seres que vão compor aquele ambiente subterrâneo. E aí, a principal vegetação associada a afloramento rochoso no Brasil é a mata seca, ou também chamada de floresta estacional, que é um tipo de formação florestal que normalmente não está associada a cursos d'água e que ocorre normalmente em solos férteis nos interflúvios, né? As condições edáficas adversas, tipo solos rasos, rochosos, e o estresse hídrico sazonal, em especial na estação seca, vão resultar numa dinâmica arbórea mais acelerada quando a gente compara com as florestas úmidas tipo amazônica, né? E além disso, também a dependência da mata com as relações, ou em relação às características físicas e químicas do solo, vão influenciar diretamente na composição florística. Então, essas mudanças na composição, a gente consegue observar muitas vezes em campo, né? Seja uma mudança gradual, às vezes é uma mudança abrupta, às vezes a gente consegue delimitar zonas que têm ali uma composição específica, né, em comum, mas tudo isso vai ser influenciado por essas características pedológicas. E, na verdade, não só pedológicas, né? A geologia e a geomorfologia também vão influenciar diretamente no tipo de vegetação. Nessa segunda foto, por exemplo, não é qualquer vegetação que vai conseguir se estabelecer em um afloramento rochoso. Ela vai precisar, por exemplo, se adaptar a essa questão do estresse hídrico. Então, a gente tem vegetações diferentes que vão se adaptar a essas variações. A floresta estacional, ela é caracterizada pelo nível de queda das folhas, né? Então, elas são compostas aí por uma grande proporção de árvores caducas que perdem as folhas durante a estação seca. E aí ela pode ser classificada em 3 subtipos, tipo sempre verde, semidecidual ou decidual. Aqui no Brasil, a mais comum é a semidecidual e a decidual. A semidecidual, durante a estação chuvosa, ela vai possuir uma cobertura arbórea entre 70%, 90%, e a perda do dossel na estação seca vai estar ali entre 20% e 50%, e elas são normalmente encontradas em solos de alta e média fertilidade. E a gente tem também a decidual, que durante a estação chuvosa ela vai possuir uma cobertura ali entre 60% e 90%, e na estação seca a perda foliar vai ser de 65% a 85%, e ela está mais associada, como eu disse, a afloramentos rochosos,
e solo de origem calcária. Em relação à perda dessas folhas, né, vai auxiliar no aumento da matéria orgânica no solo e é relevante para a dinâmica florestal de todos esses subtipos, mas especialmente para a floresta estacional decídua, sob solo recipiente, porque é o subtipo que mais perde folhas, né. A alta cobertura também, na época chuvosa, ela vai dificultar o estabelecimento de espécies arbustivas, e da mesma forma, na época seca, né, a perda do dossel vai aumentar a incidência solar, isso vai dificultar o estabelecimento de espécies que são mais sensíveis a essa incidência, como, por exemplo, epífitas, que são aquelas plantas bem comuns de mata tropical, que ficam em cima das plantas maiores e usam de suporte, né. Então, a gente consegue ver uma mudança na composição também em decorrência das estações. Algumas espécies, apesar dessas variações, são muito comuns na composição. A gente encontra barrigudas, aroeiras, gameleiras, a gente encontra cactáceas, ipês e várias espécies que são urticantes e espinhosas, que tornam, inclusive, o campo muitas vezes difícil. Em relação a essas mudanças de cobertura e perda das folhas durante as estações, elas influenciam, né, diretamente na dinâmica interna da cavidade de várias formas. Uma delas, por exemplo, é a incidência solar ao longo do ano. Então, na estação chuvosa, o aumento do dossel, né, da cobertura, pode gerar mais sombra e diminuir a incidência solar na entrada da cavidade. Isso vai mudar, por exemplo, também a extensão da zona de penumbra. E isso pode diminuir, por exemplo, a ocorrência de seres fotossintetizantes nessa entrada, que vai afetar a ocorrência de seres que dependem desses seres fotossintetizantes. Enfim, isso pode afetar a disponibilização energética da caverna. Né? Ao mesmo tempo, na estação chuvosa, a gente vai ter, por exemplo, uma maior disponibilização hídrica, que pode vir com outras possibilidades, né? Pode trazer mais matéria orgânica dissolvida, pode trazer animais e etc. Então, o tipo de vegetação associada e a dinâmica florestal e sazonal vai influenciar em vários aspectos, né? Seja por essa questão de aporte energético que eu falei, da questão da incidência solar, né? Mas também, por exemplo, na manutenção dos recursos necessários para manter as espécies trogloxenas e troglófilos, né, que vão depender dessa vegetação ao redor, que vão depender do espaço ao redor para conseguir os seus recursos, seja, por exemplo, as características físicas e químicas da cavidade, o tipo de solo que vai ser carreado para lá, enfim, pode influenciar de várias formas. Inclusive, a conservação desse espaço vai afetar, né, a conservação de todo o ecossistema da cavidade. E aí é basicamente isso. Pode passar. Aí aqui estão as minhas referências, pode passar. E aí eu termino a minha parte, e agora o Luiz pode começar a segunda parte da apresentação. Obrigado, Jamílio. Dando continuidade na apresentação de bioespelho, eu vou falar sobre alguns tópicos que a gente achou interessante trazer para vocês, que eles não são da bioespelho, mas estão relacionados de uma forma ou outra, né? Que é a paleontologia, a arqueologia e a conservação de cavernas. Começando pela paleontologia, de modo geral, quando a gente fala de fóssil, né? Fóssil, em um modo geral, é todo aquele vestígio de vida passada, né? Que por algum motivo esse vestígio chegou até a gente, né? Não sofreu o processo de decomposição, de alguma forma ele ele permaneceu até os dias atuais, né? Então, assim, a definição certa mesmo de fóssil é bem polêmica, né? Cientistas discordam muito nessa relação. Alguns dizem que fóssil é todo tecido, né, organismo, ossada preservada anterior a uns 1.700 anos, que é quando a gente tem a troca do período do Pleistoceno para o Holoceno. Mas alguns rebatem isso, né? Alguns dizem que, por exemplo, existem preguiças gigantes
existem preguiças gigantes que são posteriores ao período Holoceno, ao começo do período Holoceno, e que são encontrados suas ossadas, e tem esse debate, é fóssil ou não é, sabe? É uma espécie já extinta. Alguns também dizem que é tudo aquilo que sofre o processo de fossilização, mas aí também existem divergências, né? Por exemplo, tem um cachorro que cai numa caverna e por algum fenômeno ele sofre um processo de fossilização que eu vou abordar mais em seguinte, os mecanismos. Ele serve um processo de fossilização mais acelerado. E aí, é um fóssil ou não é esse cachorro? Muitos vão dizer que não, porque ainda é uma espécie que não foi extinta. Então, a definição certa, ela é um pouco polêmica, mas o que a gente pode dizer que uma definição assim, mais ou menos, é que fóssil é todo o resto ou vestígio de organismos preservados sob condições naturais, né? Ou seja, aconteceu alguma coisa, algum fenômeno natural que preservou aquele organismo, né? O organismo morto, a carcaça do organismo. Então, aqui na imagem a gente pode ver esse fóssil desse artrópode, né? Que aconteceu algum fenômeno que estancou a imagem desse animal na rocha, né? E chegou até hoje em dia. Então, hoje nós temos essa imagem do fóssil estampada na rocha, né? Então, o que a gente pode dizer é que, assim, a fossilização, né? Ela representa uma quebra no ciclo natural de decomposição. Então, em vez da ossada ou do tecido morto do animal se decompor e voltar para o ciclo trófico dos organismos ali presentes, acontece algum fenômeno que para esse ciclo de decomposição e aquele tecido, aquela ossada, aquela carcaça se perdura até os tempos atuais, evidenciando a existência daquele indivíduo há muito tempo atrás, né? Então, aqui, né, a definição de fóssil, naquela base dos 11.000 do Pleistoceno para o Holoceno, né? É importante também a gente dizer que existem os iconofósseis também, né? Iconofósseis não são os restos mesmo, né? Mas são evidências da existência daquele animal. Ou seja, são impressões. Então, às vezes, tem a famosa que são as patas, as pegadas dos animais que por algum motivo se perduram até os dias atuais. Moldes também, que eu vou retratar um pouco mais à frente. Então, existem os iconofósseis que são evidências da atividade de vida desse animal. Então, a gente tem duas imagens, né? A gente tem um fóssil, propriamente dito, né? A gente tem a imagem dele conservada numa rocha. E também é importante dizer que a fossilização ela pode ser total ou parcial, né? A grande maioria é parcial. O que é parcial? É quando só alguns tecidos são preservados. Normalmente são os tecidos duros, né? As partes duras. Então são as ossadas ou tecidos que envolvem alguns minerais que são mais rígidos. Porque, assim, né? Eles resistem a mais pressões do ambiente, né? Vão resistir a mais impactos, vão resistir a degradação um pouco mais do que os tecidos moles, a transporte também. Então a maioria dos fósseis vão ser de tecidos duros, mas também vão ter alguns fenômenos que vão conseguir preservar algumas situações onde o tecido mole vai ser preservado também. Como aqui a gente pode ver na imagem. E também na imagem direita é um exemplo de um iconofóssil, né? A gente tem essa pegada de um fóssil que pisou ali num terreno macio, deixou sua pegada e por algum fenômeno ou mecanismo essa pegada sobreviveu, litificou, petrificou, assim, entre aspas, e chegou até os dias atuais, né? A ciência que estuda a ciência que estuda os processos de fossilização é a tafonomia, e ela é dividida em duas, né? A bioestratinomia e a fossiliogênese. A bioestratinomia vai ser, se a gente for assim, definir em acontecimentos, vai ser da morte do indivíduo até a sua deposição final, até onde ele vai cair pela última vez. E nesse lugar vai sofrer esse processo de fossilização.
Então, nela acontecem várias coisas, como o transporte do indivíduo. Então, às vezes, o indivíduo morreu, mas uma enchente transportou ele para dentro da caverna, por exemplo. Ou então, algum animal começou a comer ele, alguma ave levou a carcaça, entrou dentro da caverna e deixou ali por alguma razão. Vai ter o desmembramento do corpo do indivíduo, a reorientação. Então, várias coisas vão acontecer na bioastronomia. Quando o indivíduo, né, depois de acontecer transporte, o indivíduo ficar ali onde ele vai sofrer o processo de fossilização, a gente chama de fóssil diagênese. Tudo isso que acontece depois da deposição final. E que o indivíduo vai começar a sofrer o processo de fossilização que, assim, a grosso modo, é como se fosse uma petrificação, né? Entre aspas, que é onde as partes orgânicas do indivíduo vão começar a ser substituídas por minerais, né? E vão litificar, e vão transformar em rocha, né? Entre aspas. Falando um pouco desses processos, assim, importante ressaltar, se tratando de cavernas, que as cavernas são um ambiente muito propício a acontecer a fossilização. Então, assim, nas cavernas é onde você tem mecanismos, você tem eventos que ocorrem nas cavernas que vão que vão levar a esses mecanismos que fazem a fossilização. Então, vocês viram ali com Samuel e com Túlio, só um segundo. Vocês viram ali com Samuel e com Túlio que nas cavernas carbonáticas, né, vai acontecer o escorrimento ativo, né, de calcita, que vai formar uns espelotemas. Essa calcita, né, esse escorrimento, que é uma água dura, assim, que a gente chama entre aspas, né, que é uma água cheia de minerais e sedimentos, quando ela entrar em contato com o corpo do animal morto, ela vai contribuir para a sua fossilização, para o processo de fossildiagênese. Por isso que é tão comum a gente encontrar fósseis em cavernas de carbonato, cavernas de calcário, quer dizer, justamente por esse escorrimento de calcita. Então, relacionando as cavernas, o ambiente cavernícola ele é muito propício aos mecanismos que levam à fossilização. Então, vou mencionar alguns de forma breve. A gente tem a incrustação, que é a deposição dos sedimentos por cima do fóssil, né? Então a gente vê na imagem o crânio coletado na Gruta do Rei do Mato, em Sete Lagoas, que isso daí não é só o osso do animal. Isso tem uma camada de sedimento também. No caso de carbonato de cálcio, né? Tem uma camada sedimentada que ele ficou e agora faz parte do fóssil. Esse exemplo de incrustação. A gente tem também o chamado permineralização, que é quando os tecidos condutores, ou então qualquer buraco ou poros do fóssil, ele se enche de minerais e sofre edificação, né? Eu trouxe essa imagem que é de um fóssil vegetal, né? Um tronco de árvore, que é bem legal. A gente pode ver que que os vasos condutores se encheram de minerais e litificaram, viraram rocha. Mas quando a gente pensa em animais, né? Animais vertebrados, às vezes os poros dos ossos também se enchem de minerais, também é uma permineralização. Essa foto é da seção de materiais didáticos do Instituto de Ciências da USP. Aí a gente vê o processo de recristalização, ou seja, quando os minerais do fóssil, né? Muitos animais possuem minerais em sua composição, normalmente, né? Então a gente tem esqueletos, tem conchas de gastrópodes, que são formados já por minerais. E às vezes, dependendo do ambiente onde esse animal morreu e dos eventos que acontecem, você começa a ter uma mudança na pressão e na temperatura do ambiente, e isso vai causar a reorganização espacial dos minerais, né, desse tecido, e eles vão transformar em minerais diferentes. Então a gente tem o exemplo do molusco bivalve, lá da coleção do Laboratório de Paleontologia da Amazônia, da Federal de Roraima, que a gente pode ver que aconteceu uma recristalização ali dentro, essa parte azul. Existe também a substituição, também é um processo legal, que é quando as substâncias químicas do organismo morto começam a reagir com as substâncias do ambiente onde ele morreu. Você começa a ter uma mudança química no tecido do organismo, né?
Então, quando você acha o fóssil, ele já possui substâncias que não existiam nele quando ele ainda era vivo, né? Então, a gente vê essa concha de braquiópode, também lá da Federal de Roraima, que aconteceu uma substituição por pirita da sua estrutura interna, do seu tecido. Um outro processo também legal de se mencionar é a encarbonização, ou a carbonificação, com F, que é quando o indivíduo vai morrer, e aí seu tecido vai começar a se decompor, essas substâncias vão começar a volatilizar, e vai sobrar apenas o carbono, que é mais difícil de se volatilizar, e aí ele vai sobrar justamente no molde, assim, do indivíduo, né? Então a gente pode ver nessa foto, são folhas de planta licófita, né? Onde restou apenas o carbono. Lá no também da Federal de Roraima, que você pode ver que restou apenas o carbono e ele formou essa impressão da folha na rocha. Então isso também é bem interessante. Também existem os moldes que são interessantes porque a rocha fica exatamente no molde do ser vivo, né? Então é uma evidência da existência, um vestígio, né, da existência daquele animal. Que a gente tem a rocha que fica exatamente na forma do animal que existiu antigamente. Isso ocorre, né? Vamos supor, dentro de uma caverna, uma concha, um escorrimento ativo encontra uma concha e começa a depositar minerais naquela concha. Em milhares de anos vai formar uma camada de rocha, né, no formato daquela concha, e por algum evento que vai acontecer, a concha pode entrar em contato com as substâncias, vão começar a dissolver a concha. Então você vai perder toda a parte orgânica da concha, né? Você vai perder a concha em si, mas vai sobrar aquela camada de rocha formada pelo escorrimento de calcita, né, que se litificou. Então vai ter uma rocha exatamente no formato do, do, do fóssil, né? Então é bem interessante também. A gente não pode deixar de esquecer que a gente fala pouco, né, da micropaleontologia, né, porque também existem fósseis microscópicos. Inclusive, os vestígios mais antigos de atividade de vida são da micropaleontologia, são de animais microscópicos. Os estromatólitos, que são muito, também existem em cavernas, eles são um vestígio da atividade de cianobactérias, que ela interage com a sedimentação, ela interage com os minerais, e ela forma essa estrutura característica mais arredondada da, do estromatólito. Então, é, a cianobactéria ela vai afetar a sedimentação e vai gerar essa deposição característica e a estrutura característica do estromatólito. Isso vai servir de estudo para diversas áreas, né? Na paleontologia, na astrobiologia, para entender também as primeiras formas de vida. Então, a micropaleontologia é muito importante também. E é claro, falar também dos icnofósseis, né? Que são as evidências da atividade do ser vivo. Então, a gente tem, por exemplo, a pegada. Como que pode ter esse icnofóssil? Às vezes o indivíduo ele pisa numa superfície macia que deixa a sua pegada e começa numa caverna, por exemplo, que tem o solo dela macio e deixa a pegada, e aí essa pegada e aí um escorrimento de calcita encontra essa pegada, e começa a depositar sedimento, e aí ela vai depositar assim no formato do terreno, né? Se tem uma pegada ali no meio, ela vai entrar na pegada e vai formar, e vai começar e vai sedimentar no formato da pegada também. E você, quando esse sedimento, depois de milhares de anos, quando esse sedimento se litificar e virar uma rocha, vai ter a pegada da marca. Isso vai chegar até os dias atuais e vai dar uma evidência para a gente da atividade passada de um ser vivo. Também é muito comum, se tratando de caverna, em cavernas de minério, de ferro, né? Apesar dessas cavernas não possuírem muitos fósseis iguais às cavernas de calcário, as cavernas de minério que possuem minério de ferro, elas possuem bastante quinofósseis. Bastante marca de garra, ou então de dente, que
que os grandes mamíferos usaram para né, amolar as unhas ou então os dentes. E você tem essas marcas nas paredes das cavernas de minério de ferro. Se tratando também um pouco do histórico agora, da paleontologia em cavernas, da paleontologia em geral brasileira, a gente tem a figura do Peter Land, que foi um pioneiro na paleontologia e nas escavações aqui no Brasil. Por volta de 1830, mais ou menos, ele começou suas escavações em Minas Gerais, na região de Lagoa Santa, que se descobriu um foco de fósseis, né? E ele fez diversas descobertas de grandes mamíferos do Pleistoceno, descobriu o tigre-dente de sabre, descobriu preguiças, descobriu até o Homo sapiens também descobriu, o homem de Lagoa Santa. Ele foi muito importante para começar esse movimento e fez diversas descobertas. Então, a gente pode ver na imagem à esquerda, ele ia observando pinturas rupestres e fazendo anotações, catalogando. Então, ele é uma figura muito importante para a paleontologia brasileira, apesar dele ser dinamarquês, né? Esse ano marcou, dia 14 de junho, marcaram os 220 anos do Peter Land. Então, legal vocês saberem disso também. Também um pouco do histórico, né, brasileiro de paleontologia, que no Brasil existe um berço de paleontologia e é um centro também. Também em Lagoa Santa, mas bem depois das atividades do Peter Land, mas na década de 70 do século XX, 1970, teve a descoberta da Luzia, né, que foi o fóssil de Homo sapiens que na época respondeu perguntas sobre a chegada do homem à América, América do Sul. E a gente teve a reconstrução facial dela e foi um achado muito importante, né? Em 2018 saiu um estudo que negou um pouco essas hipóteses, né? Da sua origem africana e também da chegada do homem, do Homo sapiens à Terra, até das feições da Luzia, então também é interessante. E também, né, em 2018, também foi o ano da queima do Museu Natural do Rio de Janeiro, que nós tínhamos várias coleções paleontológicas lá que foram perdidas. Então isso, infelizmente, também é importante ressaltar. Antes de entrar em arqueologia, acho que vale eu mencionar também que muitas vezes um fóssil, ele pode, por algum fenômeno natural, ser exumado. Então, o fóssil pode ser exumado e entrar de novo num processo de bioestratinomia. Depois de ser exumado, o fóssil pode ser carregado para uma enxurrada, para fora da caverna, então para dentro de uma caverna, e começar a ter um novo processo de fóssil diagênese, com sedimentos mais novos. Então, esse ciclo pode se repetir várias vezes. Falando um pouco da arqueologia nas cavernas, bom, as cavernas ofereciam diversos atrativos para a instalação de tribos, né? Porque elas apresentavam abrigo para fenômenos naturais, como chuvas, ventos fortes, esconderijo para outros animais, de outros animais, né? Às vezes um lugar bom para se estocar alimento. Então, muitas tribos se centraram em cavernas e nisso elas também começaram a produção cultural delas, né? Então, elas começavam a fazer ferramentas, começavam a realizar pinturas, expressando o seu cotidiano, expressando suas crenças religiosas, místicas. Essas marcas, muitas delas chegam ao dia de hoje e nos dão evidências da atividade cultural das tribos passadas. Então, as cavernas, por esses atrativos, vão ser um foco de achados arqueológicos. A gente tem essa imagem na caverna Columba, em Unai. A gente vê diversos animais representados e figuras que a gente pode dizer que poderiam ser animais que eles viam no dia a dia, que eles queriam representar. Às vezes, então, algum animal místico. E cabe a interpretação, né? Aí um painel de pintura rupestre num abrigo, no Império de Urubu, Minas Gerais. Abrigo Império de Urubu, em Minas Gerais, né?
O Parque Nacional Cavernas do Peruaçu também mostram diversos animais, também legal. Por último, que eu queria trazer para vocês um tópico também relevante a bioespélio, é a conservação de cavernas, né? Por que que as cavernas devem ser conservadas? Qual o impacto que elas têm no ecossistema? Qual a importância do patrimônio biológico para nós? Primeiro, vamos tratar do ecossistema, né? A caverna está inserida no ecossistema não só a parte da caverna, não só da boca da caverna para dentro, mas ela também está inserida da boca da caverna para fora, ela também faz parte do ecossistema maior, né? Do ambiente, não só o ambiente hipógeo, mas também o ambiente epígeo. Vocês viram com a Jamile, por exemplo, a relação que a caverna tem, a necessidade de que a energia venha de fora da caverna para dentro da caverna, né? Para que rode energia dentro da caverna. Isso vem através de correntezas, de escorrimentos, de guanos dos animais trogoxenos, de animais acidentais, oportunistas. Então, então, assim, fica claro a dependência do ambiente epígeo, que o ambiente pode possuir do ambiente epígeo, né? Então, se por acaso você começa uma agricultura, né, uma devastação para monocultura perto de uma caverna, e isso extingue uma vegetação, uma planta específica que era alimento para um troloxeno. Aí o troloxeno não se alimenta mais, morre. Aí toda a caverna, que dependia desse troloxeno para trazer energia, por exemplo, também vai morrer, também vai sentir os impactos, né? Ou então, uma caverna tem uma drenagem ativa que traz energia, de repente acontece ali alguma modificação no ambiente, né? Que acaba que inativa essa drenagem, né? Para de escorrer um rio ali dentro da caverna e para o fluxo de energia para dentro. Então, são diversas os impactos que a caverna pode sofrer com mudança no ambiente epígeo. Contudo, também é importante as pessoas terem noção, que isso é um pouco mais difícil de entender, que o ambiente epígeo, né, fora da caverna, também depende muito do ambiente hipógeo, de dentro da caverna. Pois diversas espécies, diversos fatores estão relacionados ao ambiente dentro da caverna. Tratando de coisas estruturais, a destruição de uma caverna pode representar uma erosão, um, um deslizamento, pode tirar o apoio que o solo possui dessa caverna, que a vegetação possui nessa caverna. Muitas cavernas também são ligadas com lençóis freáticos. Muitas espécies de árvores, as espécies de mata seca adaptadas ao estresse hídrico, né, elas conseguem atravessar suas raízes pelos, pelos buracos do calcário e alcançar o lençol freático. E a destruição da caverna vai acarretar na destruição dessa vegetação também, o impacto para essa vegetação. Existem muitos animais proluxenos que eles atuam ativamente fora da caverna, como polinizadores, como caça para outros animais. Então, muitas vezes, por exemplo, aqui no Centro-Oeste, nós temos o morcego que realiza a polinização do piqui. E se a gente destrói a caverna onde ele se reproduz, onde ele se abriga, e acontece a perda desse animal, você não vai ter a polinização do piqui, também vai ter a perda dessa vegetação. Então, esse é só um exemplo de como é uma correlação de importância entre o ambiente epígeo e hipógeo, né? De fora da caverna para dentro da caverna. O impacto em um pode impactar indiretamente o outro ambiente. Então, aí um pouco um esquema, né? Que mostra como tudo está relacionado e que isso precisa ser levado em consideração na hora da preservação das cavernas e de sua importância. Então, a gente vê que a degradação da vegetação,
gera perda de organismos vivos, perda da biodiversidade, perda também da biodiversidade da superfície, né? Então são diversas coisas que a gente pode analisar que são correlacionadas. Aí o exemplo do morcego do piqui. Uma coisa importante também de se falar são os troglóbios, que muitas vezes são espécies endêmicas das cavernas, né? E são organismos muito mais vulneráveis, justamente por isso. Então, eu pus o exemplo que a Jamile já mencionou, do bagre cego, lá do Parque Estadual de Alto da Ribeira. É uma espécie endêmica daquela região e daquelas cavernas, né? E ele é muito bem adaptado àquela região. E se acontece algum estresse, alguma coisa que muda aquele ambiente, essas espécies vão se perder. E elas são muito mais fáceis de ser extintas pelo seu endemismo próprio de cavernas. Além disso, as cavernas também, como vocês viram com o Samuel e o Túlio, elas são também fonte de registros paleoambientais, né? Os pelotemas formados pelos escorrimentos de calcita, eles são um indício de como era o clima naquela época, como era a umidade em diferentes épocas, e elas são importantes mesmo para nós entendermos como era o ambiente no passado. É muito também, as cavernas, pelos motivos que eu já citei, são repletas de manifestações das tribos passadas, de pinturas rupestres. E nós vemos que, aqui nas figuras, nós vemos pichações por cima das pinturas. Então a gente precisa ter uma conscientização dessa importância e ações efetivas para impedir a perda desses registros. Aqui são também um pouco dos impactos que podem ocorrer dentro das cavernas. A gente vê a alteração da estrutura física da caverna. Muitas mineradoras, para realizar a extração do mineral, realizam explosões dentro da caverna. Aí você imagina tudo que se perde da fauna cavernícola, dos fósseis que estão lá dentro, dos pelotemas, tudo se perde. A alteração da química da água, você pode alterar o pH da água, e aí todos aquela fauna que se adaptou àquela água específica, aquele ambiente vai sofrer um impacto. Alteração da hidrologia da caverna. Então você pode, às vezes, interromper um fluxo hídrico na caverna e vai interromper a chegada de energia da caverna. Ou o contrário, você pode iniciar um fluxo hídrico também e vai mudar aquele ambiente e vai causar perdas que não estão adaptadas. Temos a compactação e liquefação de pisos, a erosão, a perturbação dos sedimentos das cavernas ou no seu conteúdo, destruição de pelotemas, destruição da fauna, introdução de organismos ou materiais estranhos ao ambiente subterrâneo, né? Então lembra que os troglóbios, por exemplo, troglóbios, até os troglófilos e também os trogloxenos, estão extremamente adaptados àquele ambiente, né? Principalmente os troglóbios. E às vezes introduzindo um organismo lá diferente, ele pode extinguir completamente aquela espécie que está ali. E como falei dessa relação também do ambiente epígeo com o hipógeo. Então, impactos na caverna podem resultar em impactos na superfície, pode resultar em erosão, assoreamento e mudança na vegetação também. Se tratando também de legislações ambientais, foram estipuladas algumas leis e algumas portarias e legislações para tentar, vista essa importância, para tentar proteger as cavidades. Então, aqui são alguns exemplos de legislações que eu vou abordar mais à frente, né? E elas legislam sobre alguns temas variados, né? Então, sobre a proteção das cavernas do território brasileiro. Então, deixa em lei essa proteção. Classifica as cavernas como bem da União, né? Ou seja, uma caverna existente numa propriedade privada, ela é um bem da União, né? Apesar da propriedade não, mas a caverna em si não faz parte daquela propriedade, faz parte da União. Estabelece as cavernas como patrimônio culturais, põe elas sobre a responsabilidade do IBAMA, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, como uma forma de proteção, tendo noção dessa interação epígeo-hipógeo,
estabelecem um raio de 250 metros na caverna para tentar minimizar os impactos. Também muito importante, eles estabelecem em lei a definição de cavidade natural e a criação do CNIE, que é o Centro de Cadastro Nacional de Informações Espeleológicas, que eu também vou abordar um pouco mais à frente. E essas legislações também oficializam as metodologias que a gente vai caracterizar os graus de relevância das cavidades. Opa. Então, falando aqui do Decreto Federal número 6.140 de 2008, no artigo 5º ele fala: a localização, construção, instalação, ampliação, modificação e operação de empreendimentos e atividades considerados efetiva ou potencialmente poluidores ou degradadores de cavidades naturais subterrâneas, bem como de sua área de influência, dependerão de prévio licenciamento pelo órgão ambiental competente. Então já tenta trazer essa noção da importância da preservação daquela cavidade, né? Já põe de que atividades consideradas danosas às cavidades devem sofrer primeiro um licenciamento por um órgão competente, né? O licenciamento ele foi previsto pela resolução do CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, lá em 86. A resolução do CONAMA, número 347, de 2004, dispõe no artigo 2, inciso 4º, que a área de influência sobre o patrimônio espeleológico é a área que compreende os elementos bióticos e abióticos, superficiais e subterrâneos, necessários à manutenção do equilíbrio ecológico e da integridade física do ambiente cavernícola. Então, tenta estabelecer essa relação do ecossistema cavernícola, né, que também envolve o ambiente epígeo. Então, houve a criação de braços, né, dos órgãos ambientais para ter esse controle das informações e da preservação das cavernas. Então, o ICMBio ele tem um braço que é o SECAV, é o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Cavernas, onde realiza trabalhos sobre visando a preservação das cavernas e a pesquisa. Ele tem um banco de dados que é o CNIE, que eu falei, que é o Cadastro Nacional de Informações Espeleológicas. Então, os grupos de espeleologia, como o GREGEL, depois de realizar seu trabalho nas cavernas e prospectar cavernas, descobrir cavernas, a gente entra com as informações no CNIE para que haja esse conhecimento e a forma de tentar preservar, né? Também existe a Sociedade Brasileira de Espeleologia, que também age em prol da conservação e da conservação de cavernas. E ela também tem um braço que é o CNC, o Cadastro Nacional de Cavernas do Brasil, que também é um banco de dados onde a gente deposita informações sobre as cavernas, na tentativa também da preservação. Então, esse é o meu trabalho, que acaba por aqui. Eu abordei previamente alguns assuntos também relacionados à biospécie, que são interessantes nós mencionarmos. Também a gente queria falar também que o GREGEL ele possui diversos vídeos no YouTube também, onde nós possuímos lives e palestras de pessoas, de doutores, então funcionários do ICMBio, falando sobre assuntos como conservação de morcegos, ou então sobre o licenciamento e a legislação sobre cavernas também. Então, se vocês têm algum interesse também em saber um pouco mais, vocês podem acessar o canal do YouTube do GREGEL também. E é isso, eu agradeço a oportunidade. Opa, Jamile, ficou mudo. Uma Pronto, ideia voltou. inicial. Assim, enfim, só agradecer mesmo a presença de todos que assistiram, né? Também agradeço. Muito obrigado.